Há alguns meses eu tomei uma decisão onde eu falei para mim mesmo, eu nunca mais vou ler livros de ficção, ou histórias em quadrinhos, ou algo para me divertir. Não dá tempo, eu preciso pegar toda a minha ênfase em ler livros, para ler livros técnicos, livros que eu gosto de ler, mas que me ajudam a fazer meus treinamentos, minhas palestras, enfim. E eu tomei essa decisão depois que eu consegui adquirir o hábito de ler todos os dias. Isso tem, eu acho que na Amazon está dizendo que é 54 semanas que eu leio quase todos os dias. E ainda bem que eu consegui, eu sempre gostava muito de ler, mas se tinha algo para fazer eu parava. E eu entendi que para poder melhorar os meus treinamentos, a minha oratória, o meu vocabulário, eu precisava ler mais. E aí eu peguei o hábito de ler e comecei a ler livros que me ajudavam muito. E aí eu pensei, não vai dar mais tempo, não tenho mais tempo, não há mais disponibilidade de eu ler livros de ficção. E foi uma decisão que ficou alguns meses, comecei a ler muitos livros bons, e o último livro que eu li sobre vendas, ele explodiu minha cabeça e ele vai me ajudar muito a desenvolver mais os meus treinamentos. E aí eu entrei num impasse. Se eu começo a ler um outro livro sem conseguir estudar mais esse livro e conseguir aplicar ele dentro dos meus treinamentos, eu estou lendo por ler. Obviamente a gente assimila, a gente consegue passar isso, é mais sabedoria, na verdade mais informação para nós praticarmos e transformar em sabedoria. Mas enfim, eu fiquei com esse impasse, eu acho que é o terceiro, quarto livro que eu leio um atrás do outro, faço um monte de anotações, mas eu acabo não tendo disposição de aplicar, porque eu tenho que ler outros livros que ocupam minha cabeça com mais ideias extraordinárias. E aí o que eu pensei, eu vou ler livros de ficção. E aí eu já comecei a ler hoje de manhã A Revolução dos Bichos e o Neuromancer, do William Gibson. São dois livros que eu estou há décadas para ler. E enfim, a ideia eu mudo de ideia a toda hora, eu mudo de estratégia a toda hora, e isso é maravilhoso, não tem nenhum problema. Nós fazemos o nosso planejamento, nossa estratégia, e tudo isso é muito útil, muito valioso. Mas se apegar ao planejamento é um erro. Eu faço o meu planejamento, isso aqui, ó, até peguei aqui para mostrar para vocês, de 4 meses, onde eu coloquei 2, 3 lançamentos aí, fiz 2 treinamentos do Rocket de vendas e um lançamento de um workshop de prospecção, e se não fosse planejamento eu não ia conseguir fazer, foi muito útil, mas saiu na data que eu queria? De maneira nenhuma. Por quê? Porque eu mudo de estratégia a toda hora. O planejamento me ajuda, me dá saltos, me ajuda a dar saltos para frente e eu mudo de estratégia quando me dá na telha. Então assim, eu estava pensando hoje de manhã, Riquini do céu, você tinha certo na sua cabeça que você nunca mais ia ler um livro de ficção? Porque eu respeito mais o meu coração do que o meu cérebro, né? Se eu me apegar a alguma coisa, né, principalmente a um planejamento, a algo que está no futuro, se eu me apego a ele, eu tenho toda a resistência do mundo que vai me impedir de me abrir para as possibilidades que podem acontecer. Dá para entender o que eu estou dizendo? Assim, se eu foco, se a minha estratégia ela é muito rígida, se o meu planejamento não pode furar, isso vira sofrimento, porque toda vez que não der certo alguma coisa eu vou me punir e eventualmente eu não vou perceber as grandes oportunidades que se abrem, porque se eu estou definindo meu futuro, nada mais pode acontecer, né? Então eu me divirto muito, não em mudar de ideias, mas de dar risada do Riquini, que alguns meses atrás falou que isso era absolutamente o caminho que ia ser feito. E fico muito feliz, estou doido para ler esses livros, porque aí o que acontece? Eu lendo livros de ficção,
que também vai ajudar no meu vocabulário, que também vai ajudar na minha oratória, a ter novas ideias, a ser mais criativo. Criatividade é repertório, né? Quanto mais repertório, melhor. Mas saindo dos livros técnicos, por quê? Eu consigo agora aplicar, pelo menos esse é o meu planejamento, né? Eu consigo aplicar os livros que eu li, vou repassar por eles todas as anotações que eu fiz, mas eu não paro de ler, entende? Eu pego isso, aproveito da melhor forma possível, já sei que vai sair treinamento, que vai sair palestra, um monte de coisa a partir disso, várias que eu queria fazer, dos insights que vão surgindo. Começo a fazer isso e ao mesmo tempo libero a minha mente para ler algo prazeroso, sem um objetivo prático, mas eu não paro de ler. Então eu mantenho a disciplina da leitura e ainda consigo usar os outros livros como referência para futuros treinamentos, para outros trabalhos, tá bom? Então, só para encerrar aqui, eu quero dizer que quando eu digo que mudo de ideia toda hora, que planejamento não precisa ser respeitado à risca, ou que é benéfico mudar de estratégia, não significa que eu vou fazer qualquer coisa. Tá? A minha essência, os meus princípios, os meus valores são um diamante que não quebra. Tá? Isso não muda, mas eu posso pivotar, né? Eu posso ir para um lado para o outro respeitando esse diamante que não quebra, me servindo a ele, tá? Enquanto eu consigo ser flexível a ponto de dizer isso para vocês. Sabe para que serve planejamento? Planejamento serve para você rasgar, jogar fora e fazer a sua nova versão sempre que for necessário.